Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bora lá para um videozinho rápido, né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre repressão e opressão. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Isana, pode me chamar de Isa, sou terapeuta integrativa. Dentro dessas terapias, eu trabalho a facilitação da expansão da consciência, a facilitação da autocura, né? Quem quiser conhecer um pouquinho sobre a minha vida com autocura, tem aqui neste canal um workshop que está exatamente assim escrito, Minha Vida com Autocura, e que fala, né, das minhas autocuras também. Mas cada vídeo também fala um pouco delas, né, são as experiências com a minha autocura e as experiências com a autocura de pacientes. Então, depois de formada, né, terapeuta, venho trabalhar com muitas pessoas. Também sou aromaterapeuta, e até deixo aqui a dica, tem um curso de aromaterapia mestrada, ensinando, né, sendo passada pelo mestre que me passou todas as informações da aromaterapia. Então tem um curso sendo realizado agora, acho que no iniciozinho de dezembro, né? Se eu não me engano o custo é R$100, do mestre Sidney, então te convido a conhecer. Dentro do meu canal aqui você vai ver, se eu não me engano, dá uns 20 e poucos florais, cada um especificando para que ele serve e qual a ligação com a criança ferida também, então tem bastante informações aqui, tá? Bora lá então. Hoje nós vamos falar sobre opressão e repressão. Por quê? Faz mais ou menos uma semana, agora ontem eu atendi de novo o dia inteiro sobre o mesmo assunto. Então sabemos que estamos trabalhando nessa fase de transição planetária, opressão e repressão. Então o que significa? Muitas pessoas chegam a mim com problemas de pressão alta, diabetes, hipotireoidismo, hipertireoidismo, dificuldades no emagrecimento, vamos ver o que mais, dificuldade de ação, de tomar decisões, pressão alta, tantas enfermidades, que essas realmente, agora faz uma semana que nós estamos trabalhando isso. O que significa? Por que todas essas doenças têm a ligação com opressão e repressão? Lá na fase de criança ferida, né, em algum momento foi passado essa criança, esse adulto hoje, independente da idade que você tenha, numa fase onde você foi criado, né, por uma avó, por uma mãe, por um pai, por uma irmã, por uma tia, independente com quem você mais conviveu, né, às vezes dentro de uma creche, uma escolinha, né, alguém pago para te cuidar. Nessa fase de criança, você passou por opressões e repressões. Exemplos: um pai que te proibia de brincar, você, sagrado feminino, brincar com brinquedos masculinos, né, ditos brinquedos masculinos. Você, sagrado masculino, não poder brincar com brinquedos ditos do sagrado feminino, né? Você não poder ter expressões, né, falar alguma coisa e o ser que te cuidava, ou o ser maior, né, na hierarquia, você sentir que esse ser iria te cortar. Fica quieto que agora a voz dos adultos. Sim, é uma educação que vem de antepassados, sim. Mas no momento que isso traz uma sequência, e às vezes nem é sequência, mas fica na memória, né, no consciente aqui, aquela lembrança. Então na fase adulta vem a curar isso. Mas às vezes, a grande maioria das vezes, são muitas repressões, né? Às vezes o pai, a avó, a mãe, o avô, a avó, já vem nessa sequência e vem te reprimindo sempre, né? Então você abre a boca, fica quieto, você não sabe nada. Você abre a boca, te dizem, nossa, só fala besteira, né? Ou só fala né? Usam palavrões, você só fala porcaria, você não sabe o que fala, né? Criança não abre a boca, criança não deve falar, criança não tem vez. Então essas coisinhas vão oprimindo e reprimindo, né? Aqui é a conversa de adulto, e realmente, se é conversa de adulto, tem que trazer as crianças para um local reservado e os adultos para um local reservado para conversar. Mas essa sequência, né, a maioria das vezes são muitas sequências que trazem a repressão numa vida adulta.
Tem casos sim que às vezes a lembrança é uma lembrança. Eu já tive vários casos, né? Até semana passada teve um que a pessoa, né? Eu sempre digo que o meu trabalho é uma leitura de alma, né? Sou taróloga também, mas eu faço a leitura de alma, onde tem energia a pessoa lê. Então, assim, falei para essa paciente, né? Você não tá conseguindo. Ela tem uma empresa, onde essa empresa ia evoluir, né? Ela tinha feito cursos e ia dar cursos para outros empresários. E ela não conseguia deslanchar nos cursos. E daí eu disse para ela: nossa, você tem uma repressão na infância. Não, minha família me criou tudo super bem. E geralmente, né, o terapeuta busca instigar que esse paciente traga a informação, né? Mas na tua fase de infância não teve uma repressão assim? Não, minha família foi bem tranquila, nós sempre fomos livres. Aí eu busquei, né, no registro dela, no registro acástico do consciente, a lembrança dela, então, do que reprimiu ela de poder tomar essa ação, de se expressar. E era uma avó que cuidava dela, né? E foram poucos casos, e uma lembrança ela guardou, e ela nem estava, né, ativando isso, porque ela achava muito injusto com essa avó ela trazer essa informação, porque essa avó era um ser maravilhoso. Então ela trazer essa informação à tona era como se ela estivesse julgando, né? Ou ela reprimindo essa avó, né? Então olha a diferença, a inversão, né? Eu vou reprimir minha avó, que era um ser incrível. Então o que ela fazia? Essa avó, cada vez que o pai ia chegar para buscar ela, que era mãe do pai, ela trazia, dizia assim: olha, se comporta agora que teu pai tá chegando, vamos sentar, vamos ficar brincando, né? Não vamos mais brincar, vamos sentar e esperar sentadinha, às vezes por 1 hora, meia hora, mas fica sentadinha ali. Então o que ela falava? Fica quietinha, né? Não fala besteira pro pai chegar e ficar feliz com você. Esse sentimento, né, de medo do pai chegar e ela estar brincando, estar suja ou estar conversando algo que incomodasse esse pai, trouxe a repressão na fase adulta. Tá, mas por que ela não lembrava? Ela lembrava. Só que ela não queria acusar essa avó, porque essa avó era maravilhosa. Então, assim, muitas vezes a gente traz sim lembranças, né? E julgamos os pais, julgamos os avós, ou quem criou, julgamos, então não julgarás o próximo, né? Honrar pai e mãe, honrar o seu criador, né? Porque ele te criou, você é, né, fruto desses criadores. Então, honrar. Então a gente vai lá, julga esses pais, né? E somos nós que deveríamos nos analisarmos e curarmos, porque viemos com eles para eles nos mostrar o que não fazer. E vamos lá, julgamos e continuamos fazendo. Ou no caso dessa moça, que ela não queria acusar, não julgava para fora essa avó, não falava, mas aqui dentro trazia aquela carga presa. Então, a prisão dessa energia, dessa mágoa, porque ela gerou uma mágoa assim dessa avó, mas ela não conseguia falar sobre essa mágoa. Ela teve problemas renais, problema de pressão alta, problema de bexiga, cistite seguido, né? Então essas repressões reprimiram as águas, as energias de água, de emoções, né? Porque a água são as emoções. Então tomar muita água, gente, no mínimo 2 litros de água por dia, vai fazer essa limpeza depois que também, sempre água, né? Mas principalmente depois que você conseguir entender o que está te reprimindo, né? Outro caso, nas fases adultas, muitos independentes, sagrado, feminino, masculino, vêm ter relacionamentos opressores e repressores e opressores, né? Relacionamentos com que eu quero trocar de emprego, né? O meu relacionamento assim, você não deveria. Não, mas é que eu quero fazer um curso e trabalhar nessa área, porque agora, nessa fase de chamado, que é aos 30 e poucos anos, depende de cada pessoa, vai ouvir o seu chamado dentro de um tempo. Não se quantifica e qualifica a idade, principalmente, né, a nossa idade temporal aqui. Mas a maioria das pessoas querem trocar de um emprego, fazer um curso novo, uma faculdade, voltar a estudar, né? Usar alguma coisa, comprar alguma coisa, mudar seu estilo. E não consegue e acusa o seu relacionamento de não conseguir.
né? A nossa forma antes de visão era olhar para fora e não olhar para dentro. Então, viemos com uma carga de criança ferida, uma criança acuada num cantinho, né, que não pode expressar. Então, às vezes fica com medo de falar, e a repressão e a opressão geram o quê? Muito medo, né? Essa palavra é uma palavra que a gente nem deve usar em extremo, né? Cuidar, porque quanto mais falamos, mais ouvimos. Então, já falamos, já usamos 4 corpos. Ouvimos, usamos 4 corpos. Então, são 8 vezes essa palavra sendo ouvida e expressada por nós. Então, passa pelos nossos campos muitas vezes. Então, assim, opressão e repressão é medo, é paralisação. Tudo que dá medo paralisa, eu não vou agir. Então, os não diálogos no relacionamento, não diálogos numa empresa, nos relacionamentos em geral, é medo, receio de expressar, receio de falar. Então, às vezes, quer fazer alguma coisa e vai acusar o relacionamento. Não, eu não posso, vai contar para a mãe, às vezes, ou para uma pessoa, um amigo, né? Eu gostaria muito de fazer tal coisa, é meu sonho, mas eu não faço porque meu relacionamento não permite. E às vezes nem é assim, né? É o medo de não falar, de não agir, que paralisou o ser de tomar atitudes e diz que está preso a um relacionamento, uma empresa, um trabalho que não gosta. Então, temos que entender que somos livres para fazer o que quisermos, quando quisermos, a hora que quisermos, da forma que a gente querer. Como você quer, você pode fazer. Ah, mas não é você, Isa, não está na minha pele. Não estou, mas eu estou na minha. E eu sei o quanto é difícil soltarmos as amarras e acusarmos os outros de estar nos prendendo. Então, assim, às vezes grandes líderes na tua vida, né, foram muito repressores. Você tem que fazer desse jeito e às vezes você faz daquele jeito mesmo não concordando porque é um líder e você é obrigado a fazer. E você veio acostumado desde a infância, né? Um pai, uma mãe, independente qual, né, o sagrado ali que era mais líder, quem estava mais presente na tua vida. Aquele ser que dizia para você, olha que eu vou contar pro teu pai, olha que eu vou contar pra tua mãe, né? Se você continuar falando assim, eu vou contar pro teu pai e pra tua mãe. Então, assim, são aquelas pessoas que são os superiores, né? São os líderes da minha infância. Então, eu ficava reprimida. E às vezes, como eu disse, é uma lembrança que causa essa cura. Então, assim, acontece muito de eu ir trabalhar com uma pessoa e ela não lembrar, até eu chegar no ponto assim, não, vai ter que ser eu que vou falar, né? Já que não vai pelo amor, então vamos pela dor. Olha, eu te vejo com uma idade tal, X, num cantinho reprimido por uma prima, por uma irmã. E essa pessoa, caramba, estou lembrando, realmente, né? A minha irmã me reprimia muito, me dizia, olha, o pai vai chegar, a mãe vai chegar, eu vou contar pro pai, vou contar pra mãe, né? Era uma grande líder que cuidava das menores. Então, quando adulta, essa pessoa vai ter medo de quem é superior a ela, a visão de superioridade, né? Então, assim, um relacionamento, e às vezes pode ser um sagrado feminino, um relacionamento que o homem tem medo da mulher, medo, né, repressão e opressão, porque essa mulher vem sendo a mãe, né, representada pela mãe. Na infância a mãe dizia, se você continuar agindo assim, eu vou contar pro teu pai, se você pegar isso aí, eu vou contar pro teu pai, se você fizer isso, eu vou contar pro teu pai. Às vezes também tem aquela visão do pai ser um repressor com a mãe, né, e essa filha ou esse filho vir trazer essa cópia para a fase adulta. Exemplos, ver um pai, né, cheio de vícios, que agride a mãe, e essa mãe, ou vice-versa, né, tanto faz. Mas vamos ver, usei exemplo, mas a gente vê de tudo, realmente é normal, né? Era o nosso normal, agora estamos deixando de ser normais, né? E sermos originais. Então, assim, né, um dos tutores ali, independente se é pai, mãe, vó, tio, tia, irmã que criou, um deles ter vícios, né, o alcoolismo, independente do que for, remédios, né, ter um vício, doces, e por uma grande carência já do seu pai, da sua mãe, de quem criou também, né, e essa carência, essa carência traz os vícios
E essa pessoa com quem essa outra convive, ela sempre vai ter medo e receio dessa que tem os vícios, né? Porque essa que tem os vícios, o que ela faz? Né? Ela tem uma carência, então ela tem uma rejeição, e ela vem sempre atuar como impositor, né? Uma autodefesa. Eu imponho que seja me ouvido, eu imponho que seja do meu jeito, eu imponho que seja assim, e mesmo assim eu sinto uma carência, né? Algo me falta, eu uso como vício. Então essa pessoa a que convive faz uma autodefesa, né? Vai lá, vai reagir desse jeito, né? Acusando, ofendendo, oprimindo, reprimindo, e ainda assim sente aquela carência e usa o vício para suprir, né? E continua sendo cada vez mais ríspido, e essas pessoas, essas crianças vão se tornar adultos cada vez mais ríspidos, melhora um pouco, mas na fase adulta vem fazer essa cura. O outro lado, né, traz o quê? Trazer essa repressão também para a criança, né? Se assim, olha, teu familiar tá chegando e você sabe que ele tem esse vício, você sabe que ele vem agressivo, ostensivo, repressor, né? Então vamos nos cuidar. Ela gera medo também. Então, se for homem ou mulher, mas ela gera medo também nessa criança. Então, das duas formas, essas crianças vão trazer este medo de um dos lados, né? E a repressão e a opressão do outro lado. A carência de um ser que está, né, no vício ali e a ostensividade, mas o outro lado que tem medo, né, também é carente. É lei da atração. Esse casal se atraiu por quê? Pela carência de um dos lados que está pegado a este relacionamento, se sentindo presa, reprimida, e o outro lado tem um monte de carência e tem que ser ostensivo. Então essa criança vai copiar esses pais, né? Vai trazer para a vida adulta essa ostensividade ou essa opressão. Ou vai ser uma pessoa acusadora, né? Que vai estar fazendo uma autodefesa, porque sempre vão me atacar, ele tem que se defender desse pai, então eu já vou me atacar, né? Igual esse pai também. Às vezes tem vícios, às vezes não, né? Vai melhorando, sim. Ou pode copiar só essa mãe, né? Ou pode ter essa bipolaridade também. Copiar um pouco do pai, um pouco da mãe, ser ostensivo em algum momento ser o recluso, né? Ter medo absurdo. Então, pode vir a bipolaridade também, tá? O que fazíamos? Julgávamos o pai e a mãe e copiávamos eles, né? Então, desonrávamos, porque eles vieram para ser o quê? Né? A criação. Eles fizeram isso com honraria, porque somos adultos hoje, porque fomos criados por esses senhores, né? Então, independente da onde, né, de quem você veio, como são esses seres, honrar pai e mãe é crucial para que você se liberte, né, de um crime contra você mesmo. Então, honrar pai e mãe, porque eles vieram sim para nos ensinar. Nós imploramos que fosse com eles, porque nós causamos em outras vidas coisas muito piores para eles, então precisávamos deles para fazer nessa fase essa cura. Não julgarmos, não julgarás o próximo, independente de quem for. Independente, nunca julgue. Né? Olhe para dentro, use todo e qualquer ser que passar na sua frente, porque é a lei da atração. Todo e qualquer ser que passar na tua frente, para quê? Para autoanálise. Analisar o interno, se eu também não estou fazendo isso. E, como eu sempre digo, quantificar e qualificar em hipótese nenhuma. Pode ser que eu faça em pequena dose, pode ser que eu faça só para mim, e esses familiares faziam para todo mundo, independente, o valor não altera, né? Então, olhar para dentro. Essas pessoas entraram na minha vida porque eu atraí, porque tem uma quantidade de repressão, opressão ou ação, né, de oprimir alguém ou medo, mas eu atraí. Para quê? Para que eu faça a cura. Então, a gente chama isso de karma, né? E muitas vezes, como eu falei, vem de antepassados. Então, nós estamos no meio. Quando sentimos que você está olhando esse vídeo, é o sentir o chamado. Então, nós estamos entre meio da ancestralidade e a descendência. A nossa ancestralidade carregava esse karma, né, de oprimir, reprimir ou ter o medo da opressão, da repressão. E nós quebramos esse karma, então a nossa descendência, nossos filhos, netos, bisnetos, são os seres da nova terra sem esses karmas, né? Agora, se você não entendeu o que eu tô falando, a nova terra
Tem vídeo aqui também, vou trazer mais vídeos sobre a transição planetária, regeneração planetária, no meu canal do Instagram, né? Ontem eu não consegui fazer a live, mas geralmente nas segundas-feiras eu faço live falando como é que tá as atualizações da transição planetária, como é que tá as energias sendo enviadas, o que nós estamos curando nesse momento, né? Passamos por uma ativação de cura de sagrado feminino, plexo solar, vamos passar por isso, muitas pessoas recém vão começar a sentir esse chamado de cura. Alguns que entenderam um pouquinho antes o chamado já trabalharam isso. E muitos essa semana estão trabalhando opressão e repressão, né? E se você não está trabalhando isso ainda, não sentiu ainda, né, que você está dentro desse processo, já comece a fazer, porque é um salto, né? Pular uma fase de dor, então vai pelo amor, começa a trabalhar isso, tá? Então, assim, chás que liberam, né? Chás diuréticos, chás digestivos, isso tudo ajuda muito, né? Como é que vamos indicar um chá para um grupo geral, né? Porque às vezes tem chás como o boldo, não pode ser passado para todo mundo, porque tem que ser analisado. Se tem problema de pressão alta, tem um risco, né? Quebra-pedra, se as pessoas têm um cálculo renal muito grande, é um risco, né, de tomar. Pata de vaca, se a pessoa tem um cálculo renal obstruçor, há um risco de tomar. Mas seriam chás muito úteis, então depende, você pode fazer uma grande análise dentro do Google, né, ver o que esses chás, eu vou trazer também mais sobre chás, o que esses chás, né, para quem pode ser tomado, para quem não pode ser tomado. Pata de vaca, quebra-pedra, boldo, hibisco, erva cidreira, hortelã, funcho, guaco, a palavra se perdeu aqui, já achamos ela, é erva doce, endro. Esses chás podem ser tomados para auxiliar, né, nesse trabalho, tá? De limpeza da repressão, opressão. Você consegue, né, liberar essas mágoas com esses familiares, com essas pessoas que te oprimiram, que você sente que te oprimiram, e você consegue trazer esse trabalho de entendimento que você é livre, ninguém te oprime, ninguém te reprime, né? Até brinquei no grupo da autocura hoje de manhã, que nós temos um grupo de WhatsApp que se chama Minha Autocura, né, que não é meu, é de todos, né, igual o canal aqui, todos que tem Minha Autocura. Não se reprima, né? Falei que eu ia fazer o vídeo. Então, não se reprima. Esse sentimento de prisão, de aprisionamento está em nós. E é nós que temos que nos libertar. Nós não podemos curar ninguém, somente a nós mesmos. Então, sinto muito, perdão, gratidão, eu te amo. Para essa criança ferida que está aqui dentro, dê a mão para ela, proteja ela e diga a ela que ninguém mais vai criticar, ninguém mais vai julgar. E toma as suas ações, toma as suas atitudes sem medo, sem receio. Ninguém vai te julgar. E se te julgar, o julgamento está no outro. Você não é um julgador mais, né? Você não é um reprimido, um oprimido, e você não reprime, não oprime mais ninguém, né? Porque você sabe que dói. Então, hoje é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Deixe nos comentários aí se teve ajuda. Por favor, peço, não só por mim, né? Não só pelo canal, que sim, o canal é novinho, então precisa, sim, de ajuda para disseminá-lo, mas por outras pessoas, até para os seus pais, né? Que a gente não pode buscar a cura de alguém, porque cada um tem o seu tempo, o seu chamado, o seu ouvir. Não podemos interferir no livre-arbítrio de uma pessoa. Mas no momento que você compartilha, alguém vai ver e a hora certa, na pessoa certa, vai chegar esse vídeo. E peço a sua curtida, né, o seu like aí, para que esse canal cresça. Peço para você se inscrever também, que daí eu vou saber, né? Deixa nos comentários que vocês gostaram, que ajudou ou não. Mas amém, né? Alguma coisa para que eu saiba que vocês estão gostando e eu continue, tá bom? Beijo no coração, até o próximo. Beijo, beijo, fiquem com Deus.